destes ramos provém dele. Em Atos, capítulo de número 17, versículo 18, nele vivemos, nos movemos e existimos. O que eras, somos ou seremos, dependente unicamente do Senhor. Afinal, como escreve Tiago, eis agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece e um pouco e depois some em um lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago disse isso no capítulo 4. Se o Senhor quiser, se ele tem todas as coisas nas suas mãos, se ele é o autor da vida, se é ele quem mantém a vida, tudo o que acontece nas nossas vidas provém dele, é por ele, é para ele. E nós devemos viver, de fato, com essa verdade existente em nós. Existente. Há muitas pessoas que confundem a fé em Jesus com qualquer outro tipo de fé. Até mesmo hoje, como se fala muito em questões emotivas, confundem até com coisas sensacionais, né? Sensacionalistas. E, na realidade, a fé em Jesus, viver em Jesus é relacionamento. É relacionamento e não tem para onde a gente fugir. Em Mateus capítulo 7, a gente encontra o texto dos dois tipos de pessoas, né? Um que edificou a sua casa sobre a rocha e o outro que edificou a sua casa sobre a areia. E a diferença está quando nós nos relacionamos com Cristo, a nossa casa é firmada sobre a rocha que é Ele. Quando nós temos uma fé que nos leva a viver um relacionamento, não simplesmente uma confissão, uma declaração, um credo, uma coisa desse tipo, mas nos leva a ter um relacionamento onde é gerado vida em nós, é gerado algo que vai além simplesmente de algo mental, de um sentimento no coração, algo desse tipo, mas algo que está estabelecido no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso íntimo. E isso é gerado em nós pelo próprio Senhor, quando cremos de fato nele. E ele mesmo disse isso, né? Ele mesmo disse que é necessário nascer de novo, quando ele disse para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós nascemos exatamente dele. Quando nós nascemos da água, nós nascemos exatamente dele. E o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando somos gerados em Cristo, nós somos regenerados ou renascemos, nascemos de novo pela palavra dele enxertada em nós. E isso é o que acontece quando de fato nós cremos em Jesus. Não é uma simples fé, é uma fé gerada no nosso espírito. E isso muda toda a perspectiva a respeito do próprio Senhor Jesus, né? Eu jamais irei negar ele, jamais irei abandonar ele, porque não está correspondendo às minhas necessidades, não está correspondendo às minhas emoções, os meus sonhos, os meus projetos. Inclusive, há pessoas que, quando elas se convertem, os problemas até se avolumam, crescem, porque quando elas vão para Cristo, a fé delas gera algum tipo de situação, às vezes perdem empregos, às vezes alguns perdem até a família, a mulher vai embora, o esposo vai embora porque não quer viver com uma pessoa que se diz seguidora de Jesus. Enfim, mas a fé verdadeira em Cristo, ela gera relacionamento a ponto da pessoa resistir, de fato, vendavais temporais, como é o caso da pessoa aqui de Mateus 7, 24 a 27, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Mas quando não temos esta visão de que nossa vida em Cristo, ela é uma vida edificada de fato sobre algo sólido, quando não temos esta visão, esse entendimento, essa revelação, nós passamos a ter nosso relacionamento com Cristo como, sei lá, algum tipo de seita, algum tipo de segmento, e por aí vai. Mas quando vivemos de fato a vida em Jesus, nós somos edificados casas espirituais sobre a rocha que é o próprio Senhor Jesus. E é interessante que esse texto fala que a pessoa que construiu a casa sobre a rocha, ela é prudente, né? A pessoa prudente, ela tem uma qualidade que diferencia ela das outras, é uma qualidade do seu interior, que leva ela a ser, como dizem hoje calculistas ou perfeccionistas, né? Elas calculam fatos que o tolo, por exemplo, ele calcula coisas que o tolo não consegue calcular e não consegue ver, né? O imprudente, ele geralmente quer as coisas rápidas, quer as coisas fáceis, quer as coisas com menos esforço. E quando falamos sobre edificar a sua casa sobre a rocha, não estamos falando de algo que é simples e que é fácil, né? E que do dia para a noite se constrói, que é tudo muito mil maravilhas. Não. Quando passamos a seguir a Jesus, encontramos muitas barreiras, mas de fato é porque a nossa casa, ela está sendo construída para resistir vendavais fortes. Talvez seja esse, ou eu creio que sim, o motivo de você estar em pé. Não é porque você é tão bom a ponto de jejuar quantas vezes por semana, ou orar, ou ler a Bíblia, tudo isso é muito necessário, mas não diz respeito você necessariamente, diz respeito aonde você está, aonde sua casa está. Certamente, se a sua casa estivesse em cima de areia movediça, né, você estaria no chão. Mas por você estar em Jesus, por você estar em Cristo Jesus, você ainda está de pé. Você ainda está de pé. E é preferível que enfrentemos todo e qualquer vendaval, toda e qualquer tribulação, luta, adversidade. Jesus Cristo prometeu para os seus discípulos, prometeu que ele viria nos buscar, ele viria para nos levar ao céu, e nós estaríamos para sempre com ele. E certamente é uma promessa que o Senhor irá cumprir. Então, seja qual for a situação a estar enfrentando, ou você esteja vendo, né, muitas pessoas tombando na fé, desanimando, mas saiba de uma coisa: os que permanecem em Jesus são de fato aqueles que firmaram a sua casa nele. Agora, entenda, são detalhes que lhe faz manter em pé. Detalhes. Procure sempre manter Jesus no centro da sua vida. Essa é a realidade. Há muitos cristãos hoje que vivem em crise existencial, que não conseguem se acharem mais, porque eles deixaram princípios básicos de relacionamento com Cristo, né? Princípios básicos. Não tem mais aquelas coisas que nos levam a uma simplicidade do Evangelho, mas que é aquilo que nos mantém ligados em Jesus. Entendeu? Se você tem práticas, é muito simples. Eu estava ouvindo a irmã orar,
né? E ela constantemente falando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, tem coisas assim muito simples, né? Não, não é eu te ordeno, não é eu te expulso, né? Porque eu tenho autoridade, não é em nome de Jesus. Coisas simples assim, entendeu? Eu vou falar do evangelho para alguém, eu devo lembrar que é dele que eu tenho que falar. Eu vou convidar alguém para ir à minha igreja, para ir onde eu congrego. Eu devo apresentar quem é o principal lá, que é o próprio Senhor Jesus. Eu vou eu vou construir uma amizade, um relacionamento. Eu preciso deixar bem claro que a minha vida se move por ele e para ele. Sabe, aquelas coisas muito simples. Eu vou fazer um negócio, vou, vou, vou negociar com alguém, vou vender uma casa, vou comprar um carro, vou fazer qualquer coisa. A minha fé em Jesus tem que estar relacionada disso. Isso é coisa muito simples. Ah, não é porque eu sou crente, não. Não, não é porque eu sou crente. Ah, se eu não fosse crente, você agora ficaria sem seus dentes, né? Mandaria você olhar para o céu para receber o castigo divino. Não, não é que se eu fosse crente. Eu sou cristão. Isso não faz parte da minha vida, não faz parte da minha índole. Sabe, irmãos, coisas assim muito, muito simples mesmo, entendeu? E essas coisas, quando elas vão deixando de existir na nossa vida, é sinal de que nós estamos, ou nunca estivemos no caminho, ou estamos abandonando a casa do Pai, né? Então, cultive essas coisas simples. Uma vez eu ia saindo da igreja e do templo, na realidade, um irmão ia estava bem perto do altar me oferecendo um terreno na época. Aí me oferecendo por um preço, aí quando eu ia passando por ele lá na frente do prédio, ele estava oferecendo para outro. E eu escutei aí ele oferecendo, dizendo: rapaz, tu compra logo, já tem um que vai me pagar amanhã. Aí eu olhei para ele, o irmão saiu de perto, eu disse: mas esse terreno é o que estava me oferecendo lá atrás? Ele disse: é. Eu disse: mas tu não estava querendo me vender lá? Por que tu estava mentindo para o irmão aqui, dizendo que já tinha alguém que já ia pagar amanhã? Se não, é para ver se ele compra logo. Mas vale a pena, sim, esse tipo de negócio, onde você vai ficando mal visto, você vai perdendo a essência de fato de que você tem um compromisso com Jesus. Na realidade, pastor, eu tenho que mudar mesmo. Aí começou a desconversar, mas são coisas assim muito simples na vida que, que vão que vão nos dando, sabe, a alegria de viver no Senhor, né? Que nós vivemos para Ele, vivemos por Ele, que não me recordo agora o texto, mas Paulo disse que aquilo que se faz que não é de fé constitui-se pecado. Ou seja, tudo na nossa vida a nossa fé deve estar comprometida. Em outro texto ele diz que se comemos, se bebemos, qualquer coisa que fazemos deve ser para a glória do Senhor, né? E pensando nisso, de fato o alicerce da nossa fé, da nossa vida cristã, né? O alicerce. E aí, quando nós nos acostumamos a viver assim, isso é contagiante. Você não precisa sair por aí gritando que é um cristão, entendeu? Julgando, apontando as pessoas, entendeu? Você terá de fato vida do Senhor que estará fluindo para as pessoas. Por exemplo, Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, né? Quando nós temos essa vida com Cristo, essa vida que provém dele, o sal ele não se esforça para ser sal. Ele é retirado do mar e se alguém quiser processar e tal, para a refinaria, faz isso, mas o sal ele é tirado do mar e ele já salga. A luz, ela não é preciso fazer esforço nenhum para ser luz. Por exemplo, o sol, né, ou as estrelas, ou outros astros que clareiam, né? Eles
recebem luz do sol, eles não têm luz própria, então eles refletem a glória do sol, a luz do sol, né? E o sal, por exemplo, Jesus disse: nós somos o sal. O sal é tirado do mar, nós somos tirados dele, automaticamente nós temos o nosso valor já intrínseco em nós. Temos as nossas propriedades vindas do próprio Senhor. Assim como a luz, por exemplo, a luz ela não precisa dizer para as trevas: ah, eu sou luz. Não, ela simplesmente, onde ela está, ela vai ser notada e ela expulsa as trevas, né? O sal você não vê ele no supermercado, promoção de sal, vê? Não, você não vê o sal exposto em uma prateleira com um preço bem grande lá, entendeu? Não, geralmente, muito pelo contrário, os comerciantes colocam até escondido, que é para a dona de casa chegar, revelar o mercado todo e comprar outras coisas e levar o sal que é necessário. Aquilo que é necessário é procurado, né? Aquilo que é necessário faz falta. E o sal é esse, tanto como a luz. São esses elementos que são necessários. E o cristão, ele é necessário. Ele é necessário. Ele faz valer a sua vida onde ele está, simplesmente pelo fato dele estar em Jesus. Simplesmente pelo fato dele estar em Jesus. E quando a pessoa ela entende isso, o falar dela, irmãos, é notado facilmente. A vida dela, né? Por onde ela anda, entendeu? Não é que ela é uma pessoa religiosa, não é isso não, porque isso no Brasil tem uns montes, mas as penitenciárias só crescem, né? O Brasil é um país essencialmente religioso, mas é um país corrupto, é um país onde há um número crescente de criminalidade, é um país onde os próprios meliantes se declaram cristãos, né? Se declaram religiosos, os faccionados e por aí vai. É um país, entendeu? Essencialmente religioso, mas estamos falando de cristão. E o cristão, ele faz a diferença no ambiente mais hostil que ele esteja, ou num ambiente declaradamente mundano, ou no ambiente religioso. Ele fará a diferença, porque ele exala o bom perfume de Cristo e ele está preparado para toda boa obra. Eu quero deixar essa palavra para nós e que a gente continue seguindo os passos de Jesus. Sabe, irmãos, eu acredito que não é só eu aqui no Acre, não, mas a gente nota essa ausência de fé em muitos lugares por onde a gente anda, pessoas perdidas na vida, até mesmo cristãos decepcionados, frustrados, né? E quando na realidade Jesus disse que nós teríamos aqui vida com abundância, apesar de não ser isenta de sofrimento. Muito pelo contrário, esses sofrimentos eles nos tornam mais fortes para a vida, nos tornam mais fortes, filhos mais maduros para testemunharmos do amor dele, da graça dele, e que o seu coração seja banhado por graça nesta noite, por presença do Espírito Santo, de forma que a sua vida em Cristo ela só amadureça cada dia mais, você só cresça em Jesus, tenha mais e mais dele, porque é para ele que estamos aqui. Amém? Que essa reflexão seja no seu coração firmada e você continue sendo um discípulo frutífero com a sua casa firmada na rocha que é Jesus. Eu gostaria de orar com vocês.